Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Estou mais uma vez aqui, Douglas Cavalcante para uns, pastor Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a minha esposa Eleusa Cristina, primeiro, segundo e terceiro volume, editora Autografia. Gratidão a todos os internautas que têm dado os likes, têm comentado, têm compartilhado, tá? As mensagens, têm buscado tudo dentro de uma lógica que tenha sentido, que tenha lógica, começando a despertar, né? E são pessoas de várias religiões diferentes, pessoas sem religião e outras que já até sabiam, né? Que chegaram a fazer comentários, estão fazendo comentários. Fico feliz em saber que o senhor tem divulgado, porque isso eu já conhecia. Teve uma senhora que falou, eu gosto de ver o canal do senhor, isso tudo que o senhor fala eu já sabia, mas eu gosto de assistir o seu canal, né? E fico muito feliz, né? Não dá para comentar o nome de todos, né? Hoje eu não vou falar sobre os comentários, para não fugir da pergunta que a Luana me fez, tá? Hoje eu vou estar respondendo a mais uma internauta. A Luana é uma amiga minha que já me conhece há muito tempo, né? E ela sempre me observou e ao longo desses anos ela tem observado alguma coisa diferente, né? Então ela conhece a minha história, dos meus filhos que partiram, do meu irmão, amigos, etc. E ela tem me acompanhado. E um belo dia ela parou para conversar comigo e me fez a seguinte pergunta. Então eu vou estar passando para vocês a nossa conversa, mais ou menos, os comentários que eu fiz com ela. Assim como ela, vários já pararam, né? Outros ficam quietinhos só me observando. Ela me fez a seguinte pergunta. Ela me fez a seguinte pergunta: Douglas, eu tenho te acompanhado nesses anos, dá para ver na sua face que você é cristão. Todo mundo vê isso. Eu falo, geralmente nos lugares que eu passo, desde criança eu ouço isso. Até hoje. Hoje é dia 24 de dezembro. Deixa eu ver que horas são. São 13h38, 1h38 da tarde. 24 de dezembro de 2018. Né? Então ela me fez a seguinte pergunta. Douglas, eu percebi que você mudou radicalmente. Caramba, tu mudou radicalmente. E há esses anos que eu te conheço, eu te acompanho, poxa. E você pregar em vários lugares, você tem vídeos pregando. Você anunciava a volta de Jesus da forma que a Record mostra. E agora, de repente, você... uma avalanche de vídeos dizendo que isso tudo é farsa, isso tudo é má interpretação. Melhor dizendo assim, né? É uma má interpretação do homem com a mensagem, porque não tem sentido, não tem lógica. E ela falou comigo, realmente o que você fala não tem lógica mesmo. Deus, por questão de justiça, todos têm que passar pela morte. Então, não tem grupo separado. Não só ela, vários já vieram comentar isso comigo. O Thales mesmo, que assiste os vídeos, ele falou, Douglas, eu entendi quando você fala a respeito de que Deus... há poucos dias estive conversando com um presbítero, ele concordou também. No início ele ouviu, ficou calado, depois ele fez uma avaliação. Poxa, pastor, eu parei para analisar, tem sentido mesmo que o senhor fala, tem lógica. Deus não vai fazer acepção de pessoas. Deus não pode fazer acepção de pessoas. Porque somos todos iguais para Ele. E a própria Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas. Então aquele momento que Paulo fala de arrebatamento era o momento de Paulo. Era Paulo falando. Não era Deus. Tanto é que a Bíblia mostra que era Paulo. Ele não recebeu revelação nenhuma, nada disso. Aquilo ali foi uma visão na sua mente, na sua consciência, mediante a perseguição, tribulações, aflições do dia a dia. Ele não via a hora de sair dessa terra, como até hoje muitos de nós falamos sobre isso. Eu mesmo, eu anseio, eu desejo estar do outro lado, mas sei que eu tenho uma missão a cumprir aqui. Eu sei que hoje eu sei que o planeta Terra é uma escola, não tenho dúvida disso, porque eu tive inúmeros arrebatamentos que Deus foi me respondendo tudo. Eu fui perguntando, por que meu filho? Por que minha filha? Por que meu irmão? Por que isso? E comecei a pensar, Senhor, quero saber o porquê, sim, porque o porquê. Jesus fala no porquê, sabe aonde? Buscar e achareis. Porque é você buscar, eu quero entender, eu quero aprender.
Filosofia mesmo, filosofia, o que significa filosofia? Sabedoria, sabedoria do amor. Você tem amor pela sabedoria, por conhecer, ou então o amor da sabedoria. Aí você pode inverter. A filosofia, o significado dela é justamente amar a sabedoria. É amar o que? O conhecimento. Filosofia é amor. Filosofia é conhecer, é sabedoria. Então ela me perguntou, porque ela começou a ver os vídeos meus e ver minha forma de agir, os livros que eu lancei, eu misturo, faço uma mistura nos livros, mas que dá para todo mundo entender. Trago uma mensagem bem simples. Tanto é que o que mais tem comentários, amei o seu livro, é evangélico, é católico, é espírita, né? Que trouxe um livro aberto para todos entenderem, mostrando os fatos. Então ela me perguntou sobre o kardecismo. Douglas, o que você acha do kardecismo? Né? Aí eu fui e falei para ela, eu não sou kardecista, mas sou um estudante do kardecismo. Falei para ela. Por quê? Porque quando aconteceu comigo os fenômenos, perguntei a vários evangélicos e ninguém sabia me responder o certo. Quando eu fui procurar um amigo meu que é médium, ele se arrepiava o tempo todo. Douglas, lê esse livro aqui, Nosso Lar. Quando eu li o Nosso Lar, eu me identifiquei com os lugares todinho que eu fui. Agora um detalhe, o Nosso Lar foi lançado antes de eu nascer, eu sou de 1972. Se eu não me engano, foi em 1955 que ele foi lançado. Mas houve uma versão anterior, ele foi relançado, um negócio assim. Houve uma versão anterior, acho que houve uma versão anterior, não tenho certeza não. Mas aí, vamos ver o sentido. Ele foi lançado numa época que eu não era nascido. E como eu pude ter visto coisas que está num livro muito antes de eu nascer. E aí? Hã? Então existe o Nosso Lar. Então eu estava comentando com ela. E nisso se envolveu várias meninas também para ouvir a minha história. E ali eu comecei a falar, então foi obrigado a começar a investigar. Porque quem escreveu o Nosso Lar? Chico Xavier. Eu nem sabia, na verdade, que era Chico Xavier. Eu sabia assim de ver na televisão, mas evangélico, para que eu vou me preocupar com coisas de espiritismo, essas coisas? Então comecei a ler o livro, comecei a me identificar. Minha esposa começou a ler, começou a se identificar, a se emocionar, porque ela também teve algumas experiências, não tantas como eu, mas algumas, e se identificou. Minha esposa se encontrou com a nossa filha num museu, no Nosso Lar fala no museu, né? Que ela estava dentro de um museu da Terra, para falar a história do planeta, esse museu. Fala a história do Rio de Janeiro, antes de acontecer o projeto, como foi projetado o Rio de Janeiro, isso tudo. E aí? Hã? E aí? E a minha esposa encontrou com ela umas 2, 3 vezes em sonho, que não são sonhos, são encontros. A gente fala sonho, mas são encontros. Com ela na escola. E ela chegou, olha, ela chegou no encontro, para você ver que não foi um sonho. Ela chegou para minha esposa e falou assim, o que você está fazendo aqui? Terminou meu tempo na Terra. Agora eu tenho que continuar estudando aqui no mundo espiritual. Meu tempo lá acabou. Meu tempo lá, aqui. Então ela estava numa outra dimensão, num outro lugar, minha esposa. Agora, por que isso tudo? No terceiro livro, minha esposa conta. Com detalhe, tá? Mas vou te falar mais ou menos. Nós se voluntariamos para vir aqui cumprir nossa missão. Viemos de muito longe para cumprir nossa missão. De ajudar a despertar os irmãos que ainda dormem. E graças a Deus, inúmeros estão despertando. Independente de nós, existem vários voluntários que vieram à Terra junto de nós. Outros que vieram na nossa frente. Outros que ainda estão vindo. Outros que estão chegando agora. Estão nascendo agora. Outros que já nasceram há poucos dias. E na hora certa vão despertar mais ainda. Até todas as consciências no planeta chegarem à conclusão que isso aqui é uma escola, que temos que viver, praticar 24 horas o amor, o perdão, se aperfeiçoar, higiene mental, positividade, ser luz, ser testemunho de vida em tudo que é lugar, dar bons frutos o tempo todo, não só em momentos, mas o tempo todo. Mas isso é um processo, é trabalho. Isso é um trabalho. Então, Allan Kardec, o verdadeiro nome dele
não é nem Allan Kardec, né? Eu estava vendo aqui agora, deixa eu ver aqui. O verdadeiro nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail, tá? Eu acredito que o nome Allan Kardec é um pseudônimo, né? Ele era professor e cientista também, né? Eu estava estudando um pouquinho da história dele e vi um documentário rapidinho, e tem uma coisa que me chamou muita atenção em Allan Kardec. Me chamou muita atenção, me agradei muito. Me agradei demais, tá? Muito, muito, muito. É que ele buscava os fatos. E muitas das vezes a pessoa pega um livro, seja ele qual for, e não busca os fatos. Aceita porque ensinaram assim. Sabe aquela pessoa que desde pequena foi crescendo, independente da religião, aprendendo que aquilo é o certo? Enquanto ela não parou para analisar que religião significa religar-se a Deus, mas ela considera aquilo como religião. Nós falamos, são os hábitos que a gente tem. Mas religião significa religar-se a Deus. Você pode estar na rua, no hospital, qualquer lugar você pode se religar a Deus. Pode estar no alto de uma montanha, debaixo do mar, no fundo do mar, etc. Então, o que me fez eu começar a estudar algumas coisas referentes ao kardecismo e outras filosofias e conhecimentos? Porque o kardecismo ele é novo, perto de muitas filosofias que já trazem informações e fonte, tá me entendendo, Luana? E os demais internautas, eu conversando com ela, e também estou falando para ela agora também, e para os demais, de 2 séculos ou 3 séculos para cá, mais ou menos, né, que foi fundado o kardecismo, há milênios atrás já existem filosofias que já estudavam sobre os mesmos assuntos. Existem povos que não estão nem mais presentes no planeta, né, que já estudavam sobre os assuntos. Os druidas, por exemplo, já estudavam sobre estes assuntos. E eram considerados como sacerdotes. E eles mesmos diziam que nós somos seres que viemos à Terra para aprender, terminar o nosso tempo aqui, subir, evoluir. E quando for necessário voltar de novo, aprender numa nova existência, tá me entendendo? Subir e evoluir. E o mundo vem evoluindo. Se você for analisar um tempo atrás, um mundo primitivo, comparando com o mundo que é hoje, poxa, evoluímos até... Tem gente que fala assim, falta amor, pessoal. Se você for olhar para um tempo atrás, faltava muito mais amor do que agora. As guerras eram em maior quantidade. Hoje poucas guerras, tá? Antigamente as doenças eram maior em quantidade. Hoje tem muitas doenças, mas tem muitas curas. Antigamente não tinha tantas. Não tinham recursos. Você via que antigamente havia muita discriminação. Hoje não há tanta discriminação. Ainda existe, mas é pouco. Racismo, essas coisas, é muito pouco. Então você vê o quanto que nós evoluímos e ainda vão evoluir. Estão chegando gerações novas aí. E não vai ter fim de mundo, volta de Jesus. Não, temos que fazer a nossa parte. Jesus já está entre nós. Só que ele está numa dimensão diferente, espiritual. E com ele existem vários mestres, cooperadores, obreiros, missionários, mensageiros. Todos estão trabalhando na Terra para nos ajudar a evoluir e a crescer, a desenvolver. Então, só que, agora eu vou dar um diferencial. Só que o que me chamou a atenção, né, eu li livro budista, eu leio, aprendo muito. Mas só olha o diferencial do kardecismo, da visão espírita. Para quem não sabe, espírita é um nome que foi denominado por Allan Kardec. Ele que deu esse nome espírita. Para você ter uma ideia, olha o que é a diferença do kardecismo. Não existe nenhuma filosofia melhor do que a outra, mas a diferença dele para outras. Mas as outras estão se especializando nessa área também. Eles abrem o leque. Eles abrem o leque. Eles enxergam 360 graus. Aqueles que se dedicam a estudos, tem muitos que não frequentam como eu não frequento. Casa nenhuma, pessoal, eu não frequento. Como também não frequento a igreja, eu visito uma vez ou outra, para ver os amigos. Porque o mesmo Deus que está lá, ele está aqui em casa. Agora eu faço reunião na minha casa, eu e minha esposa. E a gente sente a presença de Deus. Agora eu vou falar algo particular para vocês. De repente você nunca ouviu falar em vídeo. Eu faço minha reunião durante a madrugada no meu plantão, que eu trabalho, numa guarita.
Eu trabalho de porteiro noturno. Eu faço na madrugada a minha reunião com Deus. E eu sinto profundamente a presença de Deus, como eu sinto em qualquer lugar. Por quê? Eu estou conectado. A gente tem que estar conectado com o mundo espiritual. Para você ter uma ideia de estar conectado, só de ontem para hoje, minha esposa foi para minha mãe comemorar o Natal lá. E eu vou passar o Natal no meu plantão. Hoje eu vou passar o Natal no plantão. De lá para cá, minha esposa saiu, o mundo espiritual entrou em contato comigo, os seres de luz. Temos mensagens, revelações, vão se passar. De ontem para hoje eu já gravei 4 a 5 vídeos. E se deixar eu gravo 10, 20, só hoje. Se deixar. Por quê? É o contato que você tem, a conexão. E trazendo a lógica. Você mesmo vai avaliar, examinar. Né? Então, 360 graus que abriu a mente para dentro dos fatos. Não tem ideologia, eu tenho uma ideia. Não, é o que acontece. Por exemplo, a morte física é um fato. Não tem esse negócio de arrebatamento. Não tem arrebatamento. Esse negócio é fim do mundo, não. Está na aflição, na prova, aí arruma como uma zona de conforto, um arrebatamento, ou então arruma um jeito de fugir da realidade, dos fatos. E não tem. Estamos aqui para aprender. Temos que aprender a combater as dificuldades, ser criativo, estar sempre desenvolvendo, crescendo espiritualmente, principalmente porque nós somos espíritos, somos seres espirituais, somos a consciência. É a mesma coisa. Tá? O problema é que às vezes quando você fala seres espirituais, leva para um lado religioso. E a religião divide. Um é de A, o outro é de B, outro de C, quer dizer, não entenderam, muitos já despertaram, entenderam que somos uma família universal. Então eu não frequento casa nenhuma. Porém, eu estudo em casa às vezes, nem sempre eu estudo. Nem sempre eu estudo. Às vezes, tipo assim, uma vez, umas 2 vezes, uma vez em 2 semanas, ou uma vez no mês, 2 vezes, às vezes na semana, depende muito da situação. Quando eu sinto aquele desejo, aquela vontade de tirar alguma dúvida de algo que eu vi, né? E procurei entender. O livro dos Espíritos eu não tenho nem o que falar, porque ali é uma lição de vida. Lição de vida, não tem nem o que falar. Tá vendo? Aquilo ali eu bato palma mesmo, não tenho nem o que falar. Agora, independente do que vem acontecendo, né? Eu estava conversando com a Luana e com as amigas delas, né? Estou falando também com você. Independente disso, a gente tem que ler tudo e reter o que é bom, porque nem tudo quer dizer que é bom, que está dentro da lógica, que tenha sentido. Tudo que eu não falo é tudo. Tem livro que a gente vai ler, por exemplo, o meu segundo livro, Entre o Céu e a Terra, eu falo para as pessoas observar que todo ano se repete tudo. Guerra, terremoto, tsunami. Aliás, da natureza, eu falo tsunami, guerra não. Eu falo tsunami, maremoto, terremoto, furacões, todos os anos se repete a mesma coisa. Faz parte da escola, a questão de entender e abrir a mente. E vai continuar se repetindo. Queimadas, faz parte do processo. Não tem esse negócio, tem que viver para sempre no corpo físico, tem que morrer. Porque viver para sempre é fora dele. Somos eternos ou imortais, cada um interpreta de um jeito. Então, o kardecismo, o que me chamou a atenção e que eu percebi lúcido, lendo, é que ele traz os fatos. Ele traz a lógica. O que ele fala tem sentido. Existem outras filosofias também, que falam de assuntos muito parecidos e outros idênticos mesmo ao que fala o kardecismo. Tem uma outra filosofia aí, que eu me esqueci o nome, acho que é Ramatiz, que fala algo semelhante também. A Cabala judaica, né, e outras filosofias, o próprio budismo, traz assuntos muito parâmetros, né, muito em igualdade, conhecimentos em igualdade, né? Os judeus falam muito em alma, aí outros já falam espírito, aí outros falam corpo, alma, espírito, né?
corpo físico, alma, que são os sentimentos, as emoções, né? E espírito, que é o espírito ao qual nós somos realmente, que viemos aqui para aprender e voltar e prestar conta do que aprendemos. Prestar conta é uma forma de dizer, você já vai direto para o seu lugar, que você mesmo escolheu, você colhe o que você planta, isso é fato, né? E lá você vai saber porque você está lá, né? Isso daí não tem a dúvida. No tempo e na hora certa, que muitos não sabem de início não, mas isso é uma outra história. Então, quando você começa a estudar, você começa a entender tudo. E ali está contido um outro detalhe interessante, que eu queria falar com vocês, que eu percebi em Allan Kardec, no início, que ele fez o contato com os espíritos, o espírito da verdade, inclusive, ele traz uma mensagem a Allan Kardec, que ele começa a psicografar, né? Forma de dizer, começa a psicografar, anotar, começa a fazer as anotações. Ele traz profundas revelações, que se você for ler, te traz um conforto. E se aí você pensar, será que aquilo é um demônio? Pô, demônio não traz conforto, não tem lógica. E ao longo desses séculos aí, 2 ou 3 séculos, vamos botar aí, né, desse pouco tempo, melhor dizendo, que tem o kardecismo, o espiritismo, que estuda Allan Kardec, né, você vê que desse pouco tempo que tem, inúmeras pessoas mudaram para melhor a sua vida, sua consciência, seus pensamentos, suas atitudes, através dos estudos, do ensino do amor, que é o fundamental ali. E o fundamental ali é o amor. É o amor. Um outro detalhe, eles não batem em nenhuma religião, eles só trazem uma mensagem para te ajudar. Não fazem nem questão que você vá frequentar uma casa. Não fazem questão. Eles só pedem a você para estudar. Então você vê que a mente, a consciência daqueles que estudam o kardecismo é totalmente diferente de outros, que às vezes só querem levar para o seu lado, né? Então eu percebi isso e ali eu vi um ato de amor, tipo, respeito. Eles entendem de N assuntos, né? Como o Paulo mesmo estava comentando agora, a filosofia do espiritismo é o amor, é isso aí. E a própria filosofia é amor, do conhecimento, é você buscar, é você querer entender, né? Então eu fui observando, eu com anos e anos de evangelho, desde os 7 anos de idade, comecei a perceber esses pequenos detalhes, sabe? E até os dias de hoje. Por exemplo, recentemente eu encontrei um amigo meu que ele é médium e palestrante, e ele quase não tem ido mais, porque ele está ocupado com outras coisas, e lá não tem esse negócio que o fulano não está indo, vamos substituir por outro, enquanto ele saber o que aconteceu com ele, mas vamos botar um substituto por um determinado tempo. Aí vamos supor que ele chega e fala assim, pô, não estou mais em condição, não, estou muito ocupado com a família, com alguns fazeres, mas eu vou estar sempre visitando. Não, tudo bem, obrigado. Já tem igreja aí que se você for falar isso, tanto católica como evangélica, não, pode ser padre ou pastor, não, tudo bem, deixa ele, vamos excluir ele, isso e aquilo. Caramba, aí você vê lá outro tratamento, outra diferença. E eu não frequento, pessoal, mas eu estudo algumas coisas, tá? Como eu falei, budismo, a gente tem que ler para conhecer, né? Então, respondendo a Luana dessa forma, a irmã dela e as demais que estavam presentes, eu aprendi e todas as respostas, as dúvidas que eu tinha, estavam ali respondidas, né? E tem mais, não foi só em livros não, muitos vídeos de palestras que eu assisti em casa. Hoje eu não assisto mais nada disso, pessoal. Não assisto mais. Muito difícil assistir. Muito difícil. Por quê? Porque eu já estou conectado direto com o mundo espiritual. E quando você entra na conexão, ou você assiste uma coisa ou você ouve. O que às vezes acontece, eu ouvi ou receber uma mensagem no mundo espiritual. Quando eu recebo, eu não ouço não, pessoal. A minha experiência, quem me conhece sabe. Eu saio do corpo e me encontro com eles, com os seres espirituais, a gente conversa, né? O que para uns é anjos, são seres espirituais, é tudo a mesma coisa. Só muda o vocabulário de cada religião, cada filosofia. Então, a gente se encontra, quando eu encontro com eles, eu converso normal, igual eu estou conversando com vocês. Me é tirado dúvidas, né? Me é explicado
como que eu tenho que ajudar os irmãos aqui a despertar, a trabalhar muito o amor. Se é demônio, vai pedir para trabalhar amor, irmãos? Não existe isso, tá me entendendo? Para trabalhar paz, para unir casais. Eu continuo até hoje trabalhando isso. Quantas e quantas uniões de casais eu fiz aí, casamentos, e faço até hoje, tá me entendendo? Tem nada a ver uma coisa com a outra, não pode misturar as coisas não. O problema é que as pessoas não querem manter. Os que não querem, tudo bem, eles respeitam. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: eu vi um ser todo iluminado e falei, sai daqui em nome de Jesus. Nem procurou se informar. Aí saiu, eu falei, e aí? Nunca mais apareceu. Não apareceu por quê? Você ofendeu, você não quer esse contato, então eles não vão te forçar nada, eles respeitam. Isso chama-se livre-arbítrio, seu livre-arbítrio, sua voluntariedade, que eles vêm voluntariamente para ajudar sem intenções de nada, a não ser de ajudar, é a única intenção. Aí você foi e negou. Então, o que eu quero falar para você, para a Luana e para os demais? Importante estudar, tá? Agora, existem N filosofias, estão surgindo outras, mas com o passar dos anos, todas verão que teremos que aprender uns com os outros, né? Independente de religião. Isso tem sido já disseminado, está acabando aos poucos, as pessoas estão mais livres a entender o que o Evangelho é livre, estão buscando troca de informação, a internet está aí para isso. Estamos crescendo todos juntos, nós somos uma família universal, né? E ajudando e nunca querendo mal de ninguém, querendo sempre o bem, sempre amar, perdoar e etc, tá? E buscando sempre a lógica, o sentido, tá? Da vida, e aproveitando o momento que nós estamos na escola, chamada Terra, nesse veículo chamado corpo, evoluirmos e crescemos, para quando voltar, você ser olhado assim, esse daí veio, não foi como juiz não, porque tem uns que vêm da Terra como juiz, passa o tempo todo julgando lá embaixo. Aí Jesus fala, não julgue, para que não seja julgado. Mas isso e aquilo, não era para tu julgar, era para orar, era para ajudar, vendo? Para orientar, para mostrar, isso aqui não é dessa forma. Então a gente não pode julgar, tem que mostrar a pessoa, não é desse jeito, isso aqui não tem lógica, não tem sentido. Tá me entendendo? É isso aí, pessoal, gratidão aí, tá? Isso foi só uma base, só, tá bom? O Luana e os demais internautas, que já tinham até alguns perguntado sobre isso também, tá? Inclusive tem alguns internautas chegaram a entrar em contato comigo, né? E teve um até que estuda há muitos anos e falou, poxa, eu estou impressionado, né, como que o senhor em tão pouco tempo evoluiu, né, mas eu falei para ele, eu acredito e tenho certeza disso, que numa outra existência minha, eu tenha estudado o Espiritismo, né, ou algo semelhante, né, que tem vários aí semelhantes, né. A verdade é que nós somos seres que estamos em corpos físicos. Afinal, quem somos nós? Não somos o corpo físico, não somos daqui, só estamos aqui. Somos visitantes e não habitantes. Um forte abraço, meu WhatsApp é 21986316630, enquanto eu estou por aqui. Canal no YouTube Projeto Vitória Cristina e canal Douglas Cavalcante. Página Livro Entre o Céu e a Terra, página Projeto Vitória Cristina, página Fenômenos, que é a nova página agora no Facebook, tá? As páginas são no Facebook. Página Superação, página Morte Física, é só para mostrar que a morte é física. Lá tu vai ver vários relatos lá de morte profunda, né? Padres, pastores, etc. Vários tipos de... São várias matérias. E página A Vida é para Viver. Pessoal, gratidão, vou descansar um pouquinho, que hoje eu trabalho à noite, tá? Talvez você esteja assistindo esse vídeo aí em 2050, 2080, século 22 ou 23 também, né? Se não passou do 22, a vida continua, gerações estão chegando. E vai estudando, que tu vai aprendendo, tu vai evoluir cada vez mais, tá bom? Aí quando você chegar a um determinado patamar, aí maravilhoso, aí você não vai ter nem mais condição de vir encarnado nesse corpo.
Você vai estar evoluído o suficiente para vir ajudar o tempo todo, né? Os novos alunos, né? E os alunos que estão precisando de ajuda para crescer, desenvolver, né? Se aperfeiçoar com a integridade, com o amor e tantas outras coisas. Tudo de bom que tem aí, né? Se aperfeiçoar com a luz, né? Ser pura luz, luz pura. Não ter nada de trevas, nenhuma manchinha. Tá bom? Aí em Apocalipse diz que lavado e remido entrarão no reino dos céus. Tem que estar puro para entrar lá, tá bom? Um forte abraço. Shalom Adonai.